Vamos lá? Vamos lá, vamos começar aqui. Olá, olá a todos que estão vindo este podcast. Eu sou o João. E eu sou o Pedro. Vamos lá, Pedro. E aí? Hoje podcast sobre o quê, cara? Hoje, senhoras e senhores, vai ser mais um daqueles podcasts na qual vamos falar uns fatos curiosos, que por assim dizer se baseiam nos canais Fatos Desconhecidos ou Fatos Gigatônicos, Segredos de GTA. Mas bem, senhoras e senhores, vou direto ao ponto. Hoje vamos falar sobre um cara até que peculiarmente interessante. Ele ficou bem conhecido por ser um terrorista, esse é o assunto principal. A gente vai falar sobre Theodore John Kaczynski, também conhecido como Unabomber. Unabomber. É isso aí? Bem, vamos falar sobre Theodore Kaczynski, que é um... Tem a descrição aí, né, que eu te passei. Pode ler a descrição, Pedro. Aí. Deixa eu ver. Theodore John Kaczynski, também conhecido como Unabomber, foi nascido em Chicago no dia 22 de maio de 1942 e é um terrorista doméstico, matemático de formação, ativista eco-anarquista e escritor neodorito americano. Um prodígio em matemática, e ele abandonou a carreira acadêmica em 69 para buscar estilo de vida primitivo entre 78 e 95. Ele matou 3 pessoas e feriu 23 em uma tentativa de iniciar uma revolução de uma campanha nacional de atentados à bomba direcionada às pessoas envolvidas em tecnologia moderna. E, em conjunto, emitiu uma crítica social que opunha essa industrialização, favorecendo o lado de uma forma anarquista centralizada na natureza. Ou seja, ele é um meio terrorista. Exatamente. Né, ele fez vários, né, manifestos, né? Então, vamos começar. Vamos já começar, já essa enrolação, já vamos começar com a história da infância e a vida acadêmica dele. Bom, no primeiro ao quarto ano na escola, os professores e profissionais de educação sempre descreviam ele com elogios e que sua idade combinava com o nível educacional. Durante a sua infância, ele teve urticárias, né, que é maléficas, que era tipo que era uma irritação na pele dele. Isso levou ao isolamento dele de contato social, né? Bem limitado. Bom, após o tratamento ele teve... Urticária era dente. Eu confundi. Quê? Achava que a urticária era uma coisa no dente, assim. Né? Eu confundi uma vez. Não, era uma irritação na pele, né? Aí tiveram que isolar ele durante um tempo. Bom, entendi. Isso levou a um isolamento dele, né, de contato social limitado. Bom, após o tratamento ele teve pouca emoção para relacionamentos sociais e familiares. Enquanto isso, tinha sempre médicos em volta dele analisando suas urticárias. Enquanto ele não demonstrava sentimento à sua família, né, ele demonstrava animais presos em jaulas, provavelmente uma identificação ao seu tempo de isolamento. Bom, aos 10 anos de idade nasceu o irmão dele, David Kaczynski. Bom, após isso a família dele se mudou para Evergreen Park, em Illinois. Ted foi transferido para a escola Evergreen Park Central, onde ele teve um desenvolvimento impressionante e atingiu 170 pontos de QI. Né? Pra você ter uma noção, cara, a média, né, de QI do Brasil é tipo 87, né? Então, no geral. O QI médio do Brasil, não sei se abaixou ou aumentou, sei lá, mas a média do Brasil numa época bem breve era 87. E com esse resultado impressionante, ele pulou a 6ª série. Algo que para ele dificultou muito, porque ele não se sentia à vontade com as pessoas mais velhas, né? Ele passou lá do 6º ano pro 7º, ele, né, não sentiu bem à vontade. Tem uma história parecida com isso. Tipo assim, acho que também tem outra história. Era um garoto também que tipo, ele foi prodígio. Aí ele pulou, acho que. Mas dessa vez foi diferente. Ele pulou o 5º ou 4º ano dele, foi pra faculdade. Aos 11, mesmo assim, depois de muito tempo, ele se matou. Porque tipo, ele não aguentava ser tantas vezes higiene, esses negócios. Entendi. Pode continuar aí, vai. Não. Muito bem. Tanto Ted quanto David eram considerados inteligentes, mas Ted se destacava entre os adultos e, segundo relatos dos vizinhos, eles nunca conheceram pessoas tão inteligentes quanto Kaczynski.
Algumas pessoas falavam que Ted era extremamente solitário e que estava amadurecendo cedo demais para sua idade. Sua mãe diz que Ted era uma criança tímida, mas não se sentia pressionado em relações sociais. Mas devido à solidão dele, ela resolveu colocá-lo numa escola especializada para autistas, mas recusou em seguida devido ao jeito que os professores tratavam os alunos. Ted se destacava muito em matemática, e quando estava no segundo ano, ele passava o tempo todo no quarto estudando equações, e durante o seu período no ensino médio ultrapassou todos os seus colegas de classe. Ou seja, o cara, no período que ele estava no segundo ano, ele já passava o tempo estudando equação, um negócio bem avançado, uma matéria Tava o que, dia tipo assim, inteiro. é. Aí no ensino médio ele tem mais capacidade do que todos os colegas de classe dele. Então já estava bem na cara mesmo que ele era basicamente igual a Einstein ou Newton, por assim Era um dizer. gênio. Era um gênio. Voltando a falar aqui. Mas as suas habilidades sociais caíam drasticamente, porém conseguia resolver transformações de Laptace avançada antes mesmo de seu último ano. Ted foi transferido para uma classe de matemática avançada, mas também não se sentia confortável intelectualmente com seus colegas. Cara, eu acho que quando o cara fala assim, não se sente confortável intelectualmente, parece que o cara, tipo assim, ele olha para os caras e vê isso como se ele, sei lá, ele fosse o superior e eles fossem os caras mais baixos. É dessa maneira que eu pensei quando o cara fala, não me sinto intelectualmente confortável. Entendeu? É tipo, sei lá, você conviver com várias, sei lá, crianças, não sei. Né? Verdade. Pessoas que não, intelectualmente não têm o mesmo conhecimento que você. Talvez seja isso. É nesse estilo, cara. É mais ou menos isso. Muito bem. Demorou muito para Ted pular mais um ano e, como auxiliar de mais de um curso de verão de inglês, o garoto concluiu o ensino médio com 15 anos de idade. Seus professores familiares insistiram que ele se matriculasse na faculdade de Harvard. E foi o que ele fez. Ele entrou na faculdade com apenas 16 anos e lá teve aula com o famoso professor Willard von Orman Quine, considerado o maior lógico da segunda metade do século XX. Finalmente, em Entrou 1960. em Oi? Harvard com 16 anos. Entrou em Harvard com 16 anos. Cara, a média, o pessoal que entra em Harvard, tipo, no geral, o pessoal que é basicamente gente de Harvard, eles entram com a idade entre os 20 a 22 anos. Se você entra com 18 a 17, por lá, você é considerado bem promissor, né, pelo que uma vez eu ouvi. É. Muito bem. Finalmente, em 62, Ted se formou na Universidade de Harvard e em seguida se formou na Universidade de Michigan, onde finalmente ele ganhou o PhD em matemática. Ted era especialista na teoria da função geométrica, e seus professores, impressionados com sua capacidade mental, fizeram uma declaração, um dos professores. Ele estava muito focado em seu trabalho. Ele tinha um impulso para descobrir a verdade matemática, a verdadeira matemática. Exatamente, né? E o PhD que ele obteve foi graças a uma tese intitulada Funções de Limite, onde ele resolvia um problema tão difícil que nem os professores da universidade conseguiram resolver. Em média, apenas 10 a 12 pessoas no país teriam entendido ou apreciado aquilo, né? Entendido, né, que conseguiram resolver, né? Mas acharam mais ou menos um meio. Essas 12 pessoas sei lá, são 12 pessoas que pelo menos entenderam, não é que resolveram. Ele não, ele já tinha. Ele resolvia já, ele sabia resolver. Bom. Já sabia, o pessoal mais ou menos, esses 12 pelo menos compreendiam um ou 5 coisas que ele falava, ou da questão, entendeu? Esse é o sentido do negócio. Ainda como estudante da universidade, ele manteve sua bolsa de Fundação de Ciência Nacional e passou a ensinar os alunos da graduação ao longo de 3 anos. Ted publicou 6 artigos, 2 relacionados à universidade e 4 após deixar Michigan. No mesmo ano de sua premiação, Ted se tornou professor assistente de matemática na Universidade da Califórnia. Já ministrou cursos de graduação em geometria e cálculo, mas pouco tempo depois ele recebeu avaliações baixas dos alunos. Bom,
O Ted parecia bastante desconfortável no ambiente de ensino. Foi relatado que muitas vezes ele gaguejava, resmungava durante suas aulas, se tornando nervoso e ignorando os alunos após o horário sem nenhum tipo de aviso. Ele pediu demissão do seu cargo em 1969, aos 26 anos. Bom, o Então, ele só ficava vice-presidente. ridículo com certas coisas, assim, meio sem motivo. Oi? Ele se demitiu e saiu do negócio porque, tipo, ele começava a ficar irritado sem muito motivo, aparentemente. Acho que foi por causa do estresse, né? Resolveu deixar Pô, a vida de pô, se fosse, professor. se o motivo, sei lá, fosse a turma, se a turma fosse mais idiota, ou coisa do tipo, assim, uma turma que só vai lá e zoa, às vezes, a maioria tem 50% disso numa turma, aí seria um bom motivo, mas, pô, se a turma fosse mó quieta e não fizesse basicamente nada no negócio, pô, aí não tem muito motivo, né, cara? Ele só ficou estressado porque tava estressado mesmo do negócio. Então ele sempre fala, Cara, sei lá, ele passa um pouco da não vida à sei, frente mais que os outros. ele sempre, desde sempre, né? Falava que foi depois da doença que ele teve lá quando ele era criança. Depois daquela doença que ele teve, ele sempre foi mais, bem mais quieto. Fechado. Ele foi bem mais fechado. Mas vamos Pô, continuar mas aqui, vamos também o lá. cara foi colocado em Oi? quarentena, por assim dizer. O cara foi colocado em quarentena pra, tipo, o pessoal ficar revendo a Sim. cara dele e tal. E, pô, e ver isso toda hora com frequência deve ter sido um pouco traumático na cabeça dele. Foi. Deve ter sido bastante ruim, né? Bom, o vice-presidente do Departamento de Matemática, Kelvin Murray, disse que devido ao histórico de Ted, vamos lá, citação dele, ele poderia ter avançado na hierarquia e ser membro sênior do corpo docente nos dias de hoje. O que ninguém sabia era que antes que 1958, aos 16 anos, enquanto estudava em Harvard, Ted participou de um estudo de personalidade patrocinado pela CIA. Conduzido por Henry Murray, que também dirigiu a faculdade de Harvard por 30 anos, os participantes foram submetidos a um teste de estresse que era propositalmente dolorido, psicológico, estressante, prolongado, onde os alunos eram amarrados em uma cadeira e conectados a elétrodos, é, que monitoravam suas reações a luzes fortes, espelhos de mão dupla, que deixavam muito perturbantes. Os participantes haviam escrito uma redação detalhando suas crenças e aspirações pessoais. Depois, né, as redações eram lidas por um advogado anônimo, que depreciava cada um dos participantes. Era tipo estudos que a CIA fazia lá. Não sei se Pô, é por gênios, né? mas foi meio amarrado, mas, tipo assim, amarrado mesmo, tipo, amarradão. Aí ficava botando luzes na cara dele. Aí eles escreviam Caralho. o que eles queriam, né? Aí eu acho que o advogado ficava lendo e, sei lá, debochando o que eles queriam. Era um negócio assim. Bom, o experimento foi filmado e as reações de raiva dos alunos eram vistas inúmeras vezes durante o estudo. Mais tarde, um professor de filosofia de Harvard escreveu o seu livro Harvard e Unabomber, os acontecimentos detalhados do sistema educacional na época. O registro de testes daquele período mostravam que ele se demonstrava emocionalmente instável e, ao submeter no estudo, uma alienação e insatisfação com a América cresceu dentro de Ted. Bom, a matemática era como um jogo e eu não queria passar a vida jogando um jogo. Eu queria sair do sistema e ir para a selva, afirmou Ted durante uma entrevista. Ted considerou seu tempo em Harvard como o pior da sua vida. Ele experimentou sentimentos confusos e emoções o dominavam. Bom, raiva, Então, angústia. Oi? então, basicamente, o tempo que ele passou em Harvard, tipo, foda-se. Foi horrível. Pra É, ele foi o pior da vida dele, né? não sei. É que a maioria tem da faculdade tem o quê, né? Tipo, não é só os estudos. Tem aquele bagulho de universitário fazendo festa em casa, negócio, bebedeira e muitas coisas. Tipo, eu acho que ele tentou fazer, por assim dizer, tentar fazer esse negócio que, classicadamente falando, é socialmente aceitável, um pouco, tipo, bem social. Aí ele acabou não gostando muito. Eu sinto que é isso que ele tentou fazer. Participar, tipo, daquelas festas, aquelas bebedeiras, assim, entendeu?
Será? Ele passou o estudo que ele passou pela CIA, né? Não sei. É que, tipo assim, exemplo, tipo assim, vai numa balada pela primeira vez. Sei lá, de acordo com. Tem um cara que gostou e um cara que não gostou. O cara que gostou simplesmente gostou do fato de, sei lá, ser um fato onde tem pessoas dançando 24 horas e tal. Tem uma bebedeira, às vezes, meio que livre, por assim dizer. Eu não conheço muito balada. Então, aí o cara curte, tem sempre aquele momento que tem mulher gata. Então, esse é o fato, o ponto do cara que gostou. Aí o cara que não gostou simplesmente deve ter falado assim: ah, o ambiente é bem fechado, as pessoas ficam se encoxando uma na outra demais, até som alto pra caraca, não consigo nem falar direito. O negócio só tem álcool demais, tal negócio. A fila vai até de madrugada, um negócio só pra entrar. Então, tipo, são pontos. Então, ele tentou fazer um tipo estilo desse vida de universitário e pegou e ligou esses pontos, entendeu? Então acabou não gostando muito, por assim dizer. Não sei, Pedro, porque não tem nenhuma citação disso. Não vi, né? Nenhuma Mas tem citação cara, disso. mas tem cara, ele tem cara disso. Tipo assim, se o cara é nerd, assim, um negócio do tipo, o cara que não é muito sociável, tenta fazer uma coisa classificadamente enorme, ele acaba tentando fazer esse tipo de coisa, participar de uma balada, ir numa praia, fazer rodinha de violão, ou qualquer coisa do tipo assim que é bem o pessoal faz, assim, muitas vezes o pessoal faz. Acaba não gostando muito, entendeu? Cara, Pode ser. ele, né, segundo a citação dele, ele foi pra mata porque ele tava cansado da vida de gênio, né, de matemática. Acho que ele, não sei, né, mas segundo ele é isso. Isso aí já é uma teoria que você tá criando. Bom, mas vamos lá, vamos seguir Da aqui. seu lindo subir a montanha, tá ligado? Você tá me lembrando muito isso. Ó, Ted Todo mundo. considerou o seu tempo em Harvard como o pior da sua vida. Ele experimentou os sentimentos confusos e emoções o dominavam. Raiva, angústia e medo. E desespero, desculpa. Em algum momento ele decidiu ir até o psicólogo da universidade, mas ele não conseguiu dizer tudo. Ele falhava em se expressar. Ao sair de uma das suas consultas, ele passou a saber o que queria fazer. Em 1969, decidiu que queria matar pessoas. Como uma fênix, saio das cinzas do meu desespero como uma nova esperança gloriosa. Eu vou matar, mas eu vou me esforçar para evitar ser encontrado para matar de novo. Disse Ted Pensamento de um Kaczynski psicopata em um dos seus americano. antigos diários. Oi? Psicopata americano. Surgimento disso. Caramba. É um filme. Em 1971, Ted se mudou para a casa de seus pais. Na época, ele já demonstrava desconexão muito grande com seus familiares. Seu irmão mencionou que ele não recebia visitas, ele não tinha amigos e sua relação com a família foi diminuindo por conta de presença. Após 2 anos, se mudou para uma cabana ao redor de Lincoln, em Montana. Lá começou a viver uma vida simples e com quase nada de dinheiro, sem eletricidade e água. Ted recebia apoio financeiro de sua família e, com o dinheiro secretamente, viria financiar seus bombardeios 5 anos depois, em 1978. Ele trabalhou por pouco tempo com seu pai e seu irmão em uma fábrica e logo foi demitido por David por ter assediado uma colega de trabalho. Quando David começou a namorar, ele resolveu ir casar, né? Com a mulher lá. Ted se distanciou ainda mais e pediu que David não mandasse mais cartas para ele. Ted jamais conheceu sua cunhada, mas após o casamento ele escreveu uma carta rude ao casal. Neste momento, ele já tinha voltado a morar na cabana com o objetivo de se tornar autossustentável, aprendendo por conta da sua habilidade de sobrevivência, como rastreamento e identificação de plantas. Mais tarde, ele desenvolveu tecnologias primitivas e usava uma bicicleta velha para ir até a cidade onde visitava, a fim de ver obras clássicas sobre a sociologia e a filosofia política. Enfim, acabou percebendo que é impossível viver assim devido ao fato de que as terras selvagens ao seu redor estavam sendo destruídas e consumidas pelo desenvolvimento industrial. De início, comentei alguns atos de sabotagem.
De início, cometeu alguns atos de sabotagem na marcearia do seu vizinho, mas o que levou a cometer o primeiro crime foi quando percebeu que seus lugares estavam sendo destruídos para a construção de estradas. É isso. Essa foi mais ou menos a vida acadêmica, né? Quando ele começou a morar, né, no meio da mata. E a infância, né, do Unabomber. Foi isso. Na bomba. Ted Kaczynski. Mano, parece que ele só ficou bem puto mesmo só pelo fato, sei lá, do simples fato de, sei lá, os negócios estavam sendo revolucionários e as coisas estavam mudando. Ele ficou puto por causa disso. Estavam destruindo, né, a mata que morava lá. Estão destruindo minha mata. É. Cara, eu tô vendo esse cara, tipo, eu procurei uma imagem dele. Antigamente ele era, tipo, realmente aqueles caras que, sei lá, era um pouco meio estilo padronizado, não sei dizer. Mas, tipo, ele Assim, velho, assim. É que tem cara, assim, daqueles caras, tipo assim, mal arrumadinho, assim, esse negócio, assim, engomado ao mesmo tempo que vai fazer alguma merda, não sei. Ele tem cara de um ator de filme de terrorismo. tem a foto, né, quando ele foi preso, que ele tá, né, barbudo, né, com barba branca, né, com a camisa, com a roupa, né, de prisioneiro. Goleiro, E tem uma igual outra que é bem famosa dele, que ele tá de capuz e de óculos. Aí que foi que a gente vai falar mais pra frente, de uma testemunha que contou sobre ele. Pode continuar aí, Pedro. Temos o nascimento do Unabomber. Muito bem, testemunha, mas tipo, comparação à foto assim que eu tô vendo com a foto da testemunha, soube muito diferenciar das coisas não, mas eu não sei, também se fizesse qualquer coisa, igual acontecesse, eu não ia saber muito diferenciar. Eu não tenho memória fotográfica como o Tesla tem. Mas é FBI, pô, eu tava em cima dele. Ah, beleza. Top. Aos seus 36 anos, chegou à conclusão de que precisaria de métodos mais violentos que resultariam na sociedade. Ted perdeu a fé e via um colapso brutal como a única maneira de derrubar o sistema técnico-industrial com o desconforto das pessoas diante da situação tensa. Theodore acreditava que elas começariam a se rebelar contra o sistema e, a partir desse ponto de vista, ele decidiu que faria bombardeios a fim de colapsar e unir a sociedade. A primeira bomba foi enviada em maio de 1978 para o professor de engenharia Brooks Christie, na Universidade do Noroeste de Chicago. O pacote foi entregado no estacionamento da universidade com o endereço escrito na parte da frente do pacote. Em seguida, acabou sendo enviado para o endereço correto. Ao receber, a pessoa sentiu que havia algo errado e chamou a polícia. Foi um agente de campus que abriu o pacote e que explodiu na hora. Ou seja, no momento em que a polícia já foi acionada e um agente de campo, que para quem não sabe, é normal que a polícia sempre coloque pessoas que têm cara de jovem para atuar em campus, em universitários, porque sempre tem tráfico de drogas entre jovens, entendeu? Isso é algo bem normal nos Estados Unidos. Então, um agente de campus inspecionando drogas, fazendo seu trabalho, ele foi inspecionar o pacote e na hora que viu, a bomba já foi detonada na hora. Ou seja, o cara, por assim dizer, morreu. Mas eu vou continuar aqui para ver se realmente é isso. O policial sofreu ferimentos leves. O policial sofreu ferimentos leves, mas precisou de assistência médica porque sua mão esquerda ficou gravemente repleta de estilhaços com o principal componente da bomba. Era um pedaço de tubo de metal com cerca de 1 polegada de diâmetro e 9 polegadas de comprimento. A caixa e os plugs que selavam a bomba eram feitos de madeira feita à mão. Esse fato foi principal de que o determinou o baixo nível de gravidade da bomba por ser de madeira. As extremidades não possuem resistência para que a pressão significativa se acumulasse dentro do tubo. O gatilho da bomba era um prego que, quando tensionado por um elástico, era projetado para bater 6 cabeças de fósforo quando a caixa fosse aberta. Ainda no ano de 78, o bombardeio seguiu-se enviando os funcionários das companhias aéreas, até que em 79 uma bomba foi colocada no porão de um avião, o voo 44
444 da American Airlines, um Boeing 727 voava de Chicago para Washington, graças a um defeito de mecanismo. Me perdi aqui. Graças ao defeito no mecanismo de cronometragem, a bomba não explodiu. Segundo as autoridades, ela teria o poder bastante para derrubar o avião após Pode bombardear. É isso? Pelo que eu entendi, pelo que eu entendi aqui no roteiro, a bomba só não explodiu porque teve um pequeno defeito no mecanismo de cronometragem. Então, por assim dizer, eles se salvaram graças a Deus. Um milagre que a bomba não tenha explodido por causa do tempo dela. Ou seja, nesse meio tempo, acho que a FBI foi acionada, eles suspeitaram e foram ver a caixa da bomba e desativaram ela. E sabiam que tinha alguma coisa mais relacionada a esse cara. Começa a fazer um pouco de quebra-cabeça. Mas bem, após esse incidente, o FBI passou a se envolver, pois bombardear um avião é crime federal e poderia ter causado muito maior problema do que mais eu esperava. Nesse momento, o caso então começou a ser chamado pelo FBI de Unabomber, que significava bombardeio de universitário e linhas aéreas. Em 1971, Universidade de linhas aéreas. deixa eu ver. Significa bombardeio de universidades e linhas aéreas. Ou seja, tá aí o sentido do nome dele. Ainda em 79, uma força-tarefa foi liderada pelo FBI, formada para investigar o caso, contando que em cerca de 150 investigadores e analistas, em tempo integral, a equipe estudou os componentes recuperados dos atentados e estudou a vida das vítimas profundamente. É isso mesmo. Bom, no início da década de 80, o famoso agente John Douglas, da Universidade de Apoio Investigativo da FBI, é responsável por prestar serviços impressionantes de consultorias através da criação de perfis criminais, foi chamado para criar o perfil do Unabomber. O perfil foi publicado e consistia em um homem com inteligência acima da média e com conexões acadêmicas. Para John, o criminoso era neurodita, ou seja, ele tinha medo do futuro tecnológico. Aí o sentido dele ficar maluco sempre que via alguma obra ou sempre que via que as coisas estavam mudando. Ele era aqueles cara que tinha medo de mudanças futuras ou coisas tecnológicas. Explica muita coisa. Isso é neurodita, o nome. Perfeito. Bom, dando destaque de que ele provavelmente teria diploma acadêmicos em ciências exatas. Tem como nós sabemos que Douglas acertou em cheio o seu perfil, não é? Mas ele foi dispensado por conta que em 1983 a polícia acreditava na teoria alternativa, que se concentrava na evidência física das explosões para a polícia. O criminoso seria um mecânico de aviões e com uma inteligência mediana. Quer dizer, o FBI ele acertou, né, o perfil, né, que seria do Unabomber, que era aquele mesmo. Só que eles acreditavam que era diferente, que era outra coisa. Um cara com inteligência mediana e era técnico de avião. Né? Eles acreditavam nisso. Então acertaram 1%, então acertaram metade e erraram outra metade. Eles estavam mais ou menos chegando... Não, o cara, né, o John Douglas, ele foi contratado para fazer o perfil. Ele fez totalmente certo, ele acertou em cheio. Só que o FBI não acreditou e achou que era um outro perfil. Né? Aí dispensaram o John Douglas. Quê? Outro cara, no caso. Um outro perfil. Bom, o criminoso seria um mecânico de... isso aí. A FBI criou uma linha direta para atender suas ligações relacionadas à investigação do Unabomber. Atribuído por uma recompensa de $1 milhão para a pessoa que fornecesse informações que levassem à captura do criminoso. Futuramente, o FBI começaria a separar os bombardeios em 3 tipos de categorias: o que são motivados pelo poder e atraídos pela destruição, o que são orientados e atraídos pela emoção de desenvolver, produzir
e posicionar os dispositivos. E por último, os tipos técnicos que se alimentam do brilhantismo e da esperteza por trás do seu projeto e sua construção, quanto aos motivos que variam entre extorsão, questões trabalhistas, vingança e até mesmo suicídio. A pesquisa foi de bombardeadores, né, da Universidade de Apoio Investigativo do FBI, diz que a superfície repetem sendo, em grande maioria, homens brancos. A idade costuma ser reservado da idade das vítimas, né? Quer dizer, se é um cara mais velho, né, ele faz com gente mais velha, se é um cara mais novo, ele faz com pessoas mais novas, né? Ou o alvo grupo. Costuma ser reservado, né, na verdade. Bom, o alvo, sua inteligência é considerada mediana e muitas vezes bem superior. São organizados meticulosos, cuidados de personalidade não atlética, covarde e desajustada. Com o passar dos anos, os bombardeadores expandem suas ideologias para além do ressentimento simples e elementares contra a sociedade. E o que fizeram começar muito das pesquisas do FBI veio a análise de Ted Kaczynski após sua prisão, e afirmou que se estivesse então preparados em 1979 quanto nos dias de hoje, temos análises do perfil do Unabomber, poderia ter sido capturado antes, né? A primeira vítima grave foi John House, em 1985, um estudante graduado e capitão da Força Aérea dos Estados Unidos da América. No atentado, o jovem perdeu 4 dedos e a visão de um dos olhos. O homem de 38 anos era dono de uma loja de computadores na Califórnia e foi morto por uma bomba de estilhaços carregada com pregos e farpas. Em 1985, em Salt Lake City, em Utah, no dia 20 de fevereiro de 1987, uma bomba escondida como se fosse um pedaço qualquer de madeira feriu um jovem quando foi remover o objeto do estacionamento da loja de computadores. Uma explosão ocorreu e foi capaz de cortar boa parte dos nervos de seu estilhaço esquerdo. Mais de 200 estilhaços ficaram presos no seu corpo. A diferença é que dessa vez o Unabomber foi visto. Uma funcionária, agora sim, né? Uma funcionária da loja percebeu o movimento e trocou olhares por alguns segundos com Ted. Pela primeira vez, a polícia teria o retrato falado, que consistia em um homem com moletom com capuz, óculos no modelo aviador e com um bigode ruivo. Você viu isso, Pedro? Eu vi. Tipo, viu essa foto? Eu não sei se não. Eu vi essa foto, mano. Literalmente é esse estilo, assim. Cara com capuz? Tá com capuz, óculos escuros, um cabelo meio grisalhado e um bigode. Então, essa que é a imagem da testemunha, né? E que o cara acertou de primeira, assim. Ela viu ele, né? Antes do coisa. Bom, após 6 anos longe da mídia, Ted atacou novamente, em 1993, ao enviar uma bomba para professor de ciências da computação no mesmo dia. Outra bomba foi enviada para Charles, um geneticista da Universidade da Califórnia em São Francisco. O homem perdeu vários dedos com a explosão e após o crime, Ted ainda ligou para o irmão David Gender e disse que ele seria o próximo. Bom, o Ted escreveu uma carta ao The New York Times. O quê? O cara decidiu bombardear 2 pessoas no mesmo dia. Aí depois, ainda no mesmo dia, o cara ligou pro irmão. Só tipo, chega assim, você é o próximo. Pronto. E é porque, né, você perceber, ele fez em 87, né? Aí ele já voltou fazendo esses 2, né? Ele fez em 87, aí foi reconhecido, né? Aí já voltou com 2 e já mandou recado pro irmão, né? Bom, e ele fez mais uma outra coisa. Ele escreveu a carta para o The New York Times, onde atribuíam os seus crimes a um grupo chamado FC Freedom Club,
John Douglas diz que muitos de seus colegas, assim como ele, não acreditavam que se tratava de um grupo. Para eles, a carta era uma forma de despistar a ação dos verdadeiros e único criminoso. Em 1994, Thomas Mercer foi morto por uma bomba enviada em sua casa em Nova Jersey. Em outra carta, ao The New York Times, Ted afirmou que o grupo FC explodiu Thomas Epson por limpar sua imagem após o incidente de Edson Baldes. Esse incidente se tratava de um vazamento de mais de 11 milhões de galões de petróleo na costa do Alasca, em 1989. O cara com um negócio de petróleo. Incrível. Na costa do Alasca. Né? Isso prejudicou, né, a natureza. Não, mano, tipo assim, é literalmente isso. Tipo, são esses caras, tipo a Greta Thunberg, eu até entendo, assim, vocês estão às vezes poluindo o meio ambiente, estão destruindo o negócio, matando animais em espécies. Por assim dizer, é até considerável falando que esses protestos sejam válidos, porque em tese tem certas espécies e até plantas que são bem cruciais e os caras vão lá, às vezes queima sem motivo, tipo o Pantanal. Por que eles estão queimando o Pantanal? Eu não sei. É um hobby, por assim dizer, de diversão? Acho que pra eles é. Mas, tipo, tanto faz. Tem várias queimadas, né? Na Amazônia, Pantanal, entre essas coisas. Tem a queimada que pode acontecer, né? Que eles usam para desenvolvimento, né? Industrial, essas coisas. E tem a que é feita sozinha mesmo. Ela pega fogo por causa do calor, por causa do sol, esse negócio assim. Tem também. Tem esse tipo aí também, que é feita sozinha mesmo. Ela pega fogo. Mas por causa do calor. É normal que tenha protestos assim dos caras do mundo verde ou coisa do tipo? Tem, é normal. Mas, porra, chegar a um ponto que um cara vai ficar... verde na Europa é bem forte. Hã? Na Europa tem vários partidos verdes, né? Então. Que no Brasil verde, também não é tão forte. Grupo de mundo verde, assim, é consideravelmente bem forte, assim. Mas, tipo, chegar ao ponto que o cara ficou puto com tal notícia que o cara comercializou petróleo do Alasca e afetou, sei lá, 1% do ambiente, assim, o cara foi lá, tá com uma fucking bomba na casa dele. Uma bomba. Sim, ele resolveu virar essa vida, né? E virou totalmente, né, na floresta, né? Bom, mas quase um ano depois, a sua próxima vítima foi Gilberto Murray, presidente da indústria madeireira da Associação Florestal da Califórnia, por uma bomba pelo correio. Na verdade, tinha o objetivo de matar William Dennison, presidente anterior que havia recém se aposentado. No total, foram atribuídas 16 bombas, que feriram 23 pessoas e mataram 3. Apesar disso, algumas bombas possuíam impressões digitais, que mais tarde foram comparadas com as do teste e que não condiziam com a do criminoso. Ted muitas vezes deixavam pistas falsas, fazendo com que os policiais procurassem nos lugares errados. Ele era bem inteligente, né? Que ele botava impressões digitais falsas. Sei lá, ele falsificava a impressão digital, dava um jeito ali de fazer uma falsa pista. Pra dar um caminho errado pra polícia, né? Uhum. Bom, Ted muitas vezes deixavam pistas falsas. Já lemos essa parte. A primeira foi a placa de metal estampada com as iniciais FCP, propositalmente escondidas e que não significava nada. Ele deixava também. Tinha um time, né? Que era tipo um clube. Cala a boca! Era um clube e ele colocava umas iniciais aleatórias só para desviar a atenção. Bom, além de deixar notas falsas de bombas que não detonou. Durante as investigações do FBI, teorizou que o Unabomber tem como tema principal a natureza, devido à sua presença de madeira e suas bombas. Para eles havia uma obsessão por madeira que podemos entender como uma obsessão pela própria natureza, e um tipo de crítica sutil à tecnologia. Em 1995, escreveu um manifesto à sociedade industrial e seu futuro, e enviou diversas cartas para suas vítimas e para a mídia.
Nestas cartas ele falou sobre seus objetivos e fez exigências. Uma delas era que o manifesto, com mais de 50 páginas e 35 mil palavras, fosse impresso literalmente por um grande jornal, caso o seu pedido por ser realizado se encerraria as explosões, entendeu? Então ele começou a fazer exigências. Ele pediu, né, para que o manifesto dele, né, fosse impresso no jornal. E eu não sei se é 50 páginas, eu acho que eu escrevi errado, acho que era 5 páginas. Eu acho que eu tava errado ali. Ou é 50, não sei, pela quantidade de palavras é 50 páginas mesmo. Ele pediu para que, né, que se colocassem isso, ele ia parar com os bombardeios, né. Bom, o manifesto possuía uma escrita maçante, né. Maçante quer dizer que, né, que era populista, sei lá. O manifesto possuía uma escrita maçante que clamava por uma revolução mundial contra o sistema industrial tecnológico. Devido à preocupação com a tecnologia pública e na esperança que alguém pudesse identificar o escritor do manifesto, foi publicado de acordo com a aprovação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, do diretor do FBI, com o consenso da procuradora-geral Janet Reno. Ele foi publicado pelo The New York Times pelo Washington Post no dia 19 de setembro de 1995. Na primeira parte do texto, Ted escreveu sobre as consequências psicológicas para uma pessoa dentro do sistema tecnológico industrial e em como a autonomia da ação foi roubada para ele. A tecnologia diminuiu a relação do homem com a natureza, que possa viver num padrão cada vez mais distante do natural. Ao decorrer do texto, Ted especula que a evolução da tecnologia e que ela poderá significar o fim da liberdade humana. No fim, ele clama por uma revolução e tenta indicar como isso pode ser realizado. Ted afirmou que as pesquisas científicas marcham cegas por uma estrada que não leva em conta a real bem-estar da raça humana. A única coisa que importa são as necessidades psicológicas dos próprios cientistas e das corporações que fornecem um fundo necessário para que a pesquisa aconteça e os lucros que teriam com ela. Mais tarde ele menciona sobre como a indústria do entretenimento existe apenas para que esqueçamos todos os problemas que estão surgindo dentro da sociedade. Segundo Ted, estamos tão presos pelo sistema que não soubemos o único real do entretenimento, que para nós é esquecer por um curto período de tempo todo o nosso estresse, ansiedade, frustração e insatisfação com a sociedade. Ele tem diversas páginas desse livro, né? Tem um livro, né? Acho que, sei lá, tá disponível em vários lugares aí na internet. Eu tô procurando pra ler completo aí, mas não sei onde que tá. O livro dele? O manifesto, tudo as cartas, né? Tem bastante na internet, tem bastante coisa. Entendi. O que você achou do manifesto? Cara, ele querendo fazer um negócio, depois de muito tempo fazer ameaça terrorista, o cara simplesmente foi bancando um daqueles caras, tipo assim, não, eu tenho minhas exigências. Se eu tiver tal coisa, não sei o que, ou for reconhecido, não de maneira terrorista, eu vou parar. Por assim dizer, acho que foi um blefe dele. Acho que ele continuou, né, pô, pela cara. Ei, será? Não sei. Mas o que tu achou do manifesto dele? Cara, o manifesto dele, mano. Não sei. Bicho. Ele é muito confuso. Eu já vi uma análise dele, ele é bem confuso. Ele é aquele cara que, simplesmente por ficar bem. Ter passado um negócio traumático na infância e ter sido muito acima dos outros, ele não deve ter gostado disso e ficou com trauma. Mas simplesmente por causa disso, ele decidiu virar um terrorista e começou a querer bombardear coisas do nada. Com motivos dizendo o seguinte: que o mundo estava revolucionado, que os caras estavam destruindo tal coisa. Eu acho que ele explica, não é? Você entendeu basicamente o que era o manifesto dele? Não muito, mas, porra. Mas pelo que eu dei o resumo dele em si, cara. Era o quê? Que
com o avanço da tecnologia, a gente perde cada vez mais o contato, liberdade. né? A liberdade. A liberdade e o contato do homem com a natureza vai diminuir drasticamente. Aí a gente vai ficar cada vez mais doido da cabeça, né? Vai ficar com mais, né, ansiedade, essas coisas, né? Que vai prejudicar bastante psicologicamente a gente, né? É Pô, basicamente isso. em tese ele acertou mais ou menos nisso, né? Por isso que ele quer fazer uma revolução, né? Por isso que ele fez os bombardeios, né? Contra, né, as pessoas, né? Poderosos. Pessoas tecnológicas no meio de computadores, né? Madeira, essas coisas, né? Tal. Pra Para o pessoal se tocar, tipo assim, vamos pra natureza, vamos virar Adão e Eva e fazer muitas outras coisas, tipo isso. Não sei se é Adão e Eva, né? Mas, né, cada vez mais tecnologia vai deixar mais a gente doido da cabeça. Bem que, né, isso aí foi provado, né? Porque, né, hoje as pessoas estão cada vez mais com depressão, cada vez mais com ansiedade. E ele tem uma certa razão, né? Nessas críticas dele à sociedade industrial. E, tipo, ele chegou a essa conclusão em 1970, né? Foi isso, né? Agora vamos lá A para... tecnologia estava começando a avançar um pouquinho. Tava ainda na Guerra Fria, né? O máximo era a Guerra Fria mesmo. Acho que é isso, ó. Pô, agora sim. Bom, a captura e o julgamento de Ted Kaczynski. Durante o momento em que as cartas do Unabomber foram publicadas pela imprensa, o FBI passou a divulgar o tipo de pessoas que procuravam a esposa de David Kaczynski e começou a teorizar que Ted era o criminoso. Bom, toda a família conhecia as opiniões extremistas de Ted Kaczynski, mas David não acreditava que fosse possível. Contudo, quando um manifesto foi publicado pelo The New York Times, e David parou para ver claramente que a chance do Unabomber fosse de fato do seu irmão. David encontrou cartas antigas que estavam da década de 70, né, escritas por Ted, enviadas a jornais que protestavam contra os abusos da tecnologia, viu? Década de 70 ele já mandava carta, né, reclamando, né, dos abusos da tecnologia, e que continham frases semelhantes à dos manifestos. O FBI passou a realizar inúmeras conferências oficiais e nelas solicitavam a ajuda do povo na identificação do criminoso. Os investigados estavam confiantes de que ele morava na área de Chicago e a informação geográfica aumentou a crença da sua cunhada. Mas devido às milhares de telefonemas e cartas do FBI recebida constantemente, David não estava conseguindo entrar em contato com a agência. Ele acabou contratando uma investigadora particular, Susana Swenson, para investigar discretamente. Porra? Não, o cara contratou uma investigadora. Investigadora, por assim dizer, trabalha pro governo. Porra, ele em tese ele não estava se ferrando, por assim dizer? Como assim? Entendi. Mas tipo assim, investigadora. Investigadora pode ser em particular, mas tipo, na maioria de quem trabalha em investigação, trabalha pro governo. E, porra, o cara que trabalha pro governo e às vezes é contratado por uma pessoa, ele sempre passa relatos dizendo o que está acontecendo para o oficial dele. No caso, o pessoal que manda nele, o governo. Porra, o cara contratar uma pessoa que trabalhasse nesse estilo, treinando mais ou menos, né, pô? Ou ele contratou... ele tava tentando... Se for um investigador geral, aí ele em teste entregou, pô. Não, era o irmão dele, era o David Kaczynski. Ele estava tentando entrar em contato com a FBI, mas a FBI estava com muitas chamadas, né? Aí ele chamou uma investigadora particular para falar com ele, né? Isso que aconteceu. O David? O irmão dele. O David. Ah, tá. Achou que era o outro? Achava que era o Ted, mano. Achava que era isso. Eu entendi. Se ele quisesse, era só ele se entregar, pô. Porra, eu achava que era isso, tá ligado? Como o cara, tipo assim, os caras não tava recebendo a carta dele, eu tava cagando e andando pra esse negócio dele, ele começou a ficar puto e querer ir contra o próprio FBI, botando alguém pra manipular o FBI. Não, foi o David que... O David, ele viu, né, a carta o manifesto do Unabomber na The New York Times, aí ele foi lá e viu cartas antigas, né, do Ted, que tinham, né, ele falando a mesma...
Com o mesmo conteúdo e mais ou menos a mesma letra. Aí ele foi tentar enviar isso pro FBI, só que o FBI tava muito cheio, né, ele tava com Procurando dificuldade ele de entrar em ainda. contato. Aí ele chamou uma investigadora particular. Foi isso que aconteceu. Bom, mas vamos Entendi. continuar aqui. Os irmãos Kaczynski se separaram em 1980 e não se viam há mais de 10 anos. David ainda contratou um advogado, Tony Bisegli, de Washington, para que eles organizassem todas as provas e que fizessem contato com o FBI. David tinha medo que o irmão reagisse com violência e acabasse ferido. Foi a decisão difícil de tomar. Em 1996, o advogado conseguiu entrar em contato com o criador de perfis criminais e ex-negociador de reféns do FBI. Ele pediu para o cliente ou comprasse o manifesto com as cartas manuscritas de Ted. Em sua análise, determinou que havia pelo menos 60% de chance de que a mesma pessoa que tivesse escrito a carta, né, que ele mandava para o The New York Times na década de 70, fossem parecidas, né? Fossem as mesmas do cara que escreveu o manifesto. Em fevereiro de 1996, Tony forneceu ao FBI todo o arquivo que havia organizado e enviou para o quartel-general da Força Tarefa Especial de São Francisco. O agente especial reconheceu rapidamente que havia semelhanças enormes nos escritos, mas tudo foi analisado novamente e a personalidade do Nabomer foi comparada com a do Ted Kaczynski. Assim, com certeza, em mãos, o mandato de busca e apreensão foi emitido. O local foi encontrado, um esconderijo com todas as ferramentas e componentes de bombas em mais de 40 mil páginas de revistas escritas à mão, que sua maioria relatavam a fabricação de bombas e descrições dos crimes de bombas. Ainda encontraram uma bomba recém-construída e pronta para ser enviada para uma provável vítima. E por um momento, muitos policiais acharam que se tratava de uma cilada. O manuscrito datilografado original da Sociedade Industrial e seu futuro também foi encontrado. Ted foi indiciado em abril de 1996. Quê? Sou eu, pô. Essa é a minha Que parte. tuca? Não tá em negócio? O quê? O Tá, negócio assim. se quiser ler, pode ler, pô. O resto aí. Muito bem. Ted foi indicado em abril de 96 por 10 acusações de transporte ilegal de bombas e 3 acusações de homicídio. Os seus advogados tentaram alegar insanidade para evitar a pena de morte. Contudo, Ted rejeitou a Não, essa tentativa de parte tá mais pra defesa. frente, né? Vai, continua, vai. Não, aqui tá, tá bem colado com essa parte. Não, Ted foi indicado pode ler, pode ler. em 8 de janeiro de 98, ele pediu demissão Não, de tá seus mais pra advogados. frente ainda, cara. Tá mais pra frente, volta um pouco mais. Vou botar um pouco mais. Ted foi indicado. Lê tu então, pô. Tava em negrita aqui, Não, vai lá. Vai lá. Tô cansado. Eu li pra cacete. Tá. Ted foi indicado em abril de 96 por 10 acusações de transporte ilegal de bombas e 3 acusações de homicídio. Os seus advogados tentaram alegar insanidade para evitar a pena de morte. Contudo, Ted rejeitou essa tentativa de defesa. Em 8 de abril de janeiro de 98, ele pediu demissão de seus advogados e contratou Tony Serra como advogado Tony. Como o advogado Tony tentou criar defesa baseada nas visões antitecnológicas, mas não obteve sucesso. Ted tentou cometer suicídio, mas falhou em quase todos os seus psiquiatras, forenses e psicólogos que analisavam e diagnosticavam com esquizofrenia paranoide, que é responsável por criar delírios de perseguição, fazendo com que a pessoa se torne desconfiada e agressiva. No dia 21 de janeiro de 98, Ted Kaczynski foi declarado competente e assim foi julgado. De início, os promotores buscaram a pena de morte, mas Ted conseguiu evitar isso ao se declarar culpado de todas as acusações. No dia 22 de janeiro de 98, recebendo prisão perpétua, assim a possibilidade de uma condicional, ele até tentou voltar atrás, mas o juiz negou de seu pedido. O Tribunal de Apelações dos Estados Unidos confirmaram a decisão de Ted Kaczynski cumprir 8 sentenças na ADX Florence,
uma prisão de segurança super máxima localizada em Florence, no Colorado. Após 8 anos, em 2006, o juiz condenou que os itens da cabana de Ted fossem vendidos em leilão. Os itens para as aplicações de bombas foram excluídos do inventário. O leilão arrecadou uma receita líquida de 15 milhões de dólares e em restituição para as vítimas de Ted. Fora isso, o leilão arrecadou 232 mil dólares. Em 2010, Ted escreveu um livro chamado Escravidão Tecnológica. Nele relatou que 2 psicólogos da prisão que o visitavam frequentemente por 4 anos disseram que não viram indicações que ele sofria de esquizofrenia paranoide e que o diagnóstico de 97 foi diagnosticado com inclinações políticas. Ted vive preso até os dias de hoje. Sim, é isso. Acho que não, as informações recentes dele é que ele tá com um câncer bem, né, provavelmente vai morrer em breve. Peraí, deixa eu procurar aqui. Ele tá com um negócio? Ele tá com isso? câncer bem avançado. Acho que é isso, peraí. Procura. Câncer terminal. Porra. Foi isso. Tá com câncer bem avançado. Provavelmente ele deve morrer em breve aí. É isso. O que você achou, Pedro, do caso dele? Cara, ele foi aqueles caras que, tipo assim, pelo fato de que ele foi bem isolado da sociedade porque teve um negócio na pele dele, ele sofreu um tipo de trauma com isso e acabou tendo muitos problemas de se conviver não só em sociedade, como também ficou com medo de tentar fazer alguma coisa. E quando ele tentou, pelo que eu falei naquela vez, quando ele tentou fazer um tipo de coisa bem classificadamente normal, ele acabou não dando muita experiência e falou que foi bem traumático e irritante, por assim dizer, aquele negócio de Harvard. E ele, por essas conclusões, acabou decidindo virar terrorista porque achava que era a melhor solução para ele, para os seus problemas e tal. E acabou fazendo merda atrás de merda, dando esse resultado. De que ele virou um puta terrorista que simplesmente bombardeou pessoas pelo seu estilo de acreditar que o pessoal deveria viver mais em mata, mais em zonas rurais, por assim dizer, do que em urbanas com metropolitanas. Esse é o sentido dele. E honestamente não é uma das melhores decisões, é uma coisa bem idiota de se pensar. Mas Você não concorda sei. com ele em nada? Não? Acho que ele tá certo em algo? O que você acha? Ele só acertou no fato de que a sociedade, com o tempo, ia ter problemas com a tecnologia, com o crescimento de negócios, assim, problemas sociais. Como você falou, hoje em dia as pessoas têm muito mais depressão, ansiedade, problemas de crise, esse negócio, entendeu? Ah. Então Cara, esse é o sentido dele. eu acho que ele tá certo em grande parte, né, do que ele, né, pelo que ele achava, né, ele percebeu isso bem antes, quando ninguém pensava nisso. Ele pensou que a tecnologia, né, ia fazer com que os humanos se tornassem presos, né? Hoje a gente tem bem menos liberdade do que quando não tinha tecnologia, né? Quer dizer, um homem que vive, né, sem a tecnologia, vive na floresta, é um homem bem mais livre, né? Eu acho que isso ele tá bem certo, mas ele já era um pouco, né, doido da cabeça, né? Tinha alguns problemas psicológicos, aí ele foi, né, na base da psicopatia, né? De querer ferir e matar as pessoas. Bom, eu acho que isso que é o errado dele, mas ele tem bastante crédito, bastante razão, né, no que ele pensa. Bom, vou falar mais alguma coisa? Não, tá tranquilo. Então vamos de Nelson. Terminar 1 hora certinho. 1 hora. Vamos. Benson. 1 hora certinho de podcast. É isso, galera. Muito obrigado a todos que ouviram, né, este programinha. Muito obrigado mesmo.
É um caso bem interessante, cara. Eu sempre que vejo esse caso aí, eu fico pensando bastante sobre esse caso. E gostei muito de trazer pra cá. Bom, muito obrigado a todos que ouviram este podcast. Muito obrigado mesmo. Obrigado ao Pedro, obrigado a todos os ouvintes que ouviram até o final. Bom, até o próximo, né? É isso. Valeu, falou e até a próxima. Tchau.